Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Teoria da Contabilidade. Eu sou a professora Joenice, alguns de vocês já tiveram aula comigo, enfim, estamos iniciando aí o nosso último semestre, né? Com garra, com força, para finalizar aí todas as atividades, final do ano, meio do ano, né? Terminou, então vamos lá. Essa disciplina de Teoria da Contabilidade, às vezes alguns alunos me perguntam, né? Mas Teoria da Contabilidade no último semestre? Sim, no último semestre, porque ela vem, já diante de todo o conhecimento que vocês têm, ela vem só fechar, sabe? Ela vem organizar, digamos assim, todos os pensamentos, todos os aprendizados que vocês tiveram, para que vocês fechem esse pensamento, né? E o porquê das coisas, o porquê que eu faço desse jeito, o porquê que tem que ser feito dessa forma. E aí, por conta de um aprendizado que nós teremos do antes, né? De como surgiu essa contabilidade. E daí vem essa sequência do pensamento, né? Olha, surgiu assim, se desenvolveu assim e hoje é feito dessa forma por isso. Então, é como a origem da contabilidade, é como a nossa origem, o quão é importante nós sabermos da nossa origem e para a contabilidade também, para nós sermos aí excelentes contadores e podermos até justificar muitas das nossas ações diante desse surgimento da contabilidade, desta origem da contabilidade. A aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios e regras da contabilidade, desde a sua origem, né, como ela surgiu, como se desenvolveu até hoje nos nossos CPCs aí da vida, né? Enfim, vai ser uma aula até bem corrida e eu peço para vocês, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir enviando sem problema algum, tá? No decorrer da aula, nós teremos um momento, uma atividade em sala, mais ou menos no meio da aula. Então, esse primeiro momento, eu estarei falando para vocês sobre a origem e desenvolvimento da contabilidade. E aí nós vamos falar da história. Então, eu convido vocês, nesse momento aí que a gente fala da história, a darem uma efetivamente viajada. Como assim? Vamos fazer uma viagem no tempo, né? Tentarmos nos posicionar naquela época, para poder entender melhor até por que os historiadores consideram a origem da contabilidade 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, enfim, com base no quê? Às vezes fica até meio assim, mas como pode, né? Origem da contabilidade 3.000 anos antes de Cristo, se agora que nós temos o computador, papéis, caneta, enfim, como que isso era feito? Porque os algarismos surgiram lá 1.000 e poucos anos depois de Cristo. Então, como eles faziam a contabilidade, né? Que conversa é essa? Mas, enfim, pensando nesse objeto da contabilidade, que é o patrimônio, é nisso que os historiadores se apegaram, digamos assim. Se o objeto da contabilidade é o patrimônio e eles faziam de alguma forma, né? Ou seja, da forma deles, esse controle de patrimônio, então, entre aspas, eles já estavam fazendo a contabilidade, mais ou menos nesse sentido. E aí a gente vem até do ponto, né, firmando isso, que a contabilidade é uma ciência social, porque vocês vão ver que ela se desenvolveu junto com a sociedade, junto com a economia, e teve um grande papel, né? Um papel muito importante neste desenvolvimento, com certeza. Então, para abordar todo esse nosso conteúdo, nós vamos utilizar aí 3 situações, problemas, na verdade, né? 3 exemplos, 3 modelos apenas para que nós conseguimos aí aprender um pouquinho mais e pensar na prática como nós poderíamos utilizar esse conteúdo, enfim. Vai ser muito boa a aula, com certeza, ok? Então, vamos lá, eu vou passar um resumo para vocês da aula de hoje. Nós estaremos estudando, então, a unidade 1 do nosso livro, onde nós temos como competência desta unidade os princípios e regras da contabilidade, que é dividido nos seguintes temas:
origem e desenvolvimento da contabilidade, objetivo e metodologia, princípios, postulados e convenções. Resumidamente, como nós trataremos a aula, nós debateremos a origem da contabilidade, como e quais foram os primeiros registros na história dos controles patrimoniais. Discutiremos os objetivos e metodologias aplicadas na contabilidade. Teremos a oportunidade de conhecer o que está por trás desta construção lógica de muitos procedimentos que são utilizados para atender a finalidade de evidenciar e controlar o patrimônio das entidades. E aí, na terceira e última sessão, nós poderemos observar como e por que se constroem os princípios fundamentais da contabilidade, tão importantes aí para o desenvolvimento da mesma. Que elementos que estão ocorrendo no ambiente, que são importantes para determinar e orientar os registros contábeis das entidades que eles deverão ser realizados. Então, quais são as nossas palavras-chave? Corrente de pensamento contábil, escolas contábeis, informação contábil, método indutivo, método dedutivo, princípios, postulados, convenções, receitas, despesas, mensuração contábil. Então, título da nossa aula, Princípios e Regras da Contabilidade, teleaula de número 1. Então, iniciaremos agora o nosso estudo a respeito da teoria da contabilidade. Para isso, nós trabalharemos com alguns personagens, né? O nosso Marco Polo, ele é o personagem principal dessa nossa teleaula. E mais, né? Os conceitos vão nos trazer a lembrarmos de alguns historiadores, filósofos, etc. aí, os grandes estudiosos da nossa história. Aí nós estudaremos, vamos lá no quadro, algumas escolas que predominaram no ensino da contabilidade. A italiana, que sem dúvida alguma foi a responsável pela maturidade e desenvolvimento do nosso curso. Também passaremos pela escola americana, então ênfase aí nessas duas escolas, que trouxe ao Brasil uma visão diferenciada das normas e princípios que norteiam até hoje os nossos demonstrativos e também os nossos relatórios contábeis. E aí, por último, ou seja, passando por toda essa escola, teoria e desenvolvimento, nós chegaremos ao nosso século entendendo o quê? A importância da globalização, né? Que hoje é um fator primordial para a conjunção das normas e dos princípios contábeis entre as diversas economias mundiais, mesclando culturas, usos e costumes deste planeta no desenvolvimento da contabilidade internacional. Então, o convite é para que vocês realmente entrem nesse mundo de conhecimento científico, que com certeza vai nos proporcionar aí uma visão diferenciada do mundo dos negócios, ok? Quais são os conhecimentos conceituais que nós precisamos ter? Conhecimentos conceituais básicos. E isso aí vocês têm de sobra, né? Por quê? Já estão aí no último semestre, ou seja, tudo que vocês aprenderam, né, vai ser de grande valia nessa disciplina. Vocês vão tirar de letra, porque aqui vocês só vão voltar um pouquinho para trás e entender como tudo isso aconteceu e porque tudo que vocês aprenderam e aplicam, né, é dessa forma hoje, porque é aplicado dessa forma, porque tem que ser feito dessa forma, ou seja, realmente só vem reforçar o conteúdo que vocês já tiveram, tá? E vamos então pensar em lembrar como nós veremos tudo isso. Então, o nosso Marco Polo, o nosso protagonista aí da aula, ele é um aluno do curso de matemática e ele descobriu a influência da sua área de estudo no desenvolvimento da humanidade e na própria evolução das sociedades. Nesse contexto, ele sentiu a necessidade de iniciar as suas pesquisas a fim de compreender o porquê e quando o ser humano passou a se preocupar com o seu patrimônio. Veja, olha a que
ponto chegou a ideia do Marco Polo, né? Ele quer realmente chegar na essência. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai dar início às suas buscas e ele está convencido de que ele necessita desenvolver um mapa cronológico, é isso que ele quer, que o leve a pontuar os acontecimentos relevantes na sociedade que marcam aí o pensamento contábil e está contando com você para auxiliá-lo nessas pesquisas e na identificação desses fatos que permitam construir uma linha de raciocínio sobre a atuação da contabilidade no desenvolvimento econômico e social, desde o primórdios até o período atual. Essa é a parte mais legal. O que ele quer saber? A atuação da contabilidade no desenvolvimento econômico e social, desde lá de trás até hoje. Isso nós vamos fazer, né? Então, nós vamos utilizar, na verdade, essa necessidade do Marco Polo que ele tem de entender tudo isso para reforçar esse nosso conteúdo que nós vamos aprender. Então, como o Marco Polo resolveu estudar tudo isso? O que ele quer fazer, ele já sabe. Então, qual foi o ponto de partida? Vamos lá. Ele se dirigiu a uma livraria com o objetivo de adquirir alguns livros relacionados à história egípcia. Ao perceber a variedade de livros existentes, ele sentiu uma grande inquietação. Quantos livros estavam disponibilizados ali? E aí a atendente respondeu 820 exemplares, divididos em 5 grandes áreas do conhecimento. Administração com 120 exemplares, contabilidade com 300 e história com 400 exemplares. O atendente informou ainda que em período escolar este número aumenta em torno de 15% por área de conhecimento. Então, nesse momento, o Marco Polo imaginou como seria evidenciar essa quantidade de livros utilizando o padrão da civilização egípcia no período de 2000 anos antes de Cristo. Veja, a ideia de utilizar esse padrão da civilização egípcia é porque ela realmente foi muito marcante, né, para o desenvolvimento aí da sociedade como um todo. A sociedade egípcia, ela se utilizava de vários símbolos, ela era uma sociedade que registrava muito bem os acontecimentos do dia a dia, né? E com isso, ela que desenvolveu, a gente fala até que como se fosse o primeiro inventário. Veja, mas como isso poderia acontecer, né? Se não tinha papel, não tinha computador, não tinha caneta, como ela fazia isso? E esse foi o bacana, é uma sociedade, até a gente sabe, aí, pensando na história, né? A questão das pirâmides, etc., era uma sociedade muito inteligente, realmente ela estava à frente do povo da sua época. E então nós vamos utilizar, que eu acho que é a melhor maneira realmente de entender o surgimento da contabilidade, entendendo como esses egípcios da época faziam alguns registros, como eles demonstravam aí, por exemplo, o seu patrimônio, que logicamente não era uma coisa muito proposital, né? Não falava assim, ó, estou fazendo a minha contabilidade, não era isso. Mas que acontecia, e diante do objeto, né, da contabilidade ser o patrimônio, é daí que os historiadores trazem o surgimento da contabilidade, por exemplo, 2000 anos antes de Cristo, ok? Vamos lá. Então, como o Marco Polo está decidido a aprender sobre os registros contábeis dessa época, ele resolve ir além, pois para números com grandeza de centena, 100, unidade milhar, 1000, dezena de milhar, 10 mil, centena de milhar, 100 mil e milhões, né, no caso aqui 1 milhão, ele gostaria de criar uma simbologia que representasse o patrimônio da livraria, bem como a grandeza desses números, ou seja, o Marco Polo, ele foi além. Então, ele solicita a sua ajuda
para construir esses símbolos. Então, a missão de vocês aqui, dentro dessa nossa primeira situação, é construir essa simbologia toda, tá? Para quê? Para ele poder contabilizar o total, né, essas quantidades de livros expostos por área de conhecimento, nos 2 períodos distintos, de aula e de não aula, tá? Isso sempre pensando com o sistema egípcio de contagem. Então, para desenvolver essa atividade, inicialmente nós teremos que conhecer sobre as primeiras formas que o homem utilizou para expressar os seus bens, observando os modos de contagem utilizados pelas grandes civilizações da época, e aí principalmente os egípcios. Então, tá aí o desafio. Então, nós vamos começar a refletir como tudo isso acontecia. Veja, é importante termos essa consciência de que essas mudanças nas formas do indivíduo controlar o seu patrimônio ao longo dos diferentes períodos da história da humanidade, isso esteve sempre atrelado às questões sociais e econômicas. Então, essa é uma consciência que nós devemos ter, tá? Então, essa questão de controle de patrimônio sempre teve ligado a questões sociais e econômicas. Então, daí, a primeira grande justificativa, né, do porquê a contabilidade ser uma ciência social. Então, ela se desenvolveu junto com essa sociedade e ela sempre teve um caráter social e econômico, no sentido de controle de patrimônio, de evidenciação desse patrimônio, enfim. Aí tá, né? Às vezes muitas pessoas perguntam, mas não é uma ciência exata? Nada a ver exato, né? Uma ciência social e assim, fica muito claro, né, essa fundamentação do porquê é uma ciência social. E aí uma outra particularidade, vamos lá, que é uma questão que desperta muito curiosidade, é como eram feitas então essas contagens do patrimônio de uma família nos primórdios. Como eles faziam isso? Quando surgiram os primeiros relatos de controles patrimoniais do indivíduo? Como ocorreu a construção e a evolução do pensamento contábil ao longo dos períodos da história do ser humano? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos iniciar lá. Quando se deu essa origem da contabilidade? Veja, 20 mil anos antes de Cristo até, tá? Muito tempo antes de Cristo, vamos falar assim. Era considerado o quê? Período paleolítico superior, tá? Então, este período mais empírico da contabilidade, a gente chama de quê? De fase primitiva, que foi marcada pela arte do homem em transcrever muitos dos eventos cotidianos na forma de desenhos e símbolos, para representar, sob o ponto de vista contábil, o que se possuía. E aí eu trouxe para vocês uma imagem, né, que representa o sistema de numeração egípcia. Então, é uma representatividade numérica. Veja, para os números aqui na linha de cima, tá? De 1 a 10, 1 risquinho. 2 risquinhos. E assim sucessivamente até o número 9. Chegou no número 10, imagine até quando iam esses risquinhos, né? Eles utilizaram um símbolo. Então, o 10 era esse símbolo aqui que mais parece um U de ponta cabeça. Isso na numeração egípcia, tá? O 100 aqui, para mim, parece uma cobra, né? Um C. O 1000 parece uma guitarra. 10 mil, um dedo. 100 mil aqui, para mim, isso aqui é um sapo. E 1 milhão seria parece um deus egípcio, enfim, uma figura egípcia, né? Que era a representação numérica que eles tinham na época. Então, eles já faziam essas marcações através dessa representatividade numérica. Passado o período mais empírico,
a contabilidade entra numa fase na qual ela é denominada por Sá de período lógico racional. Então, aí nós tivemos a influência da escola europeia, mais precisamente da escola italiana, que tinha como característica o quê? Um caráter totalmente científico. E quando a gente fala científico, é realmente um caráter teórico, tá? Gerando diversas correntes de pensamentos. Então, estudar essas linhas de pensamentos faz sentido, pois nos ajuda a compreender a contabilidade que é praticada atualmente. Então, antes de eu mostrar essas linhas de pensamento para vocês, é aqui onde vai ser a nossa primeira viagem, onde nós vamos tentar nos imaginar naquela época. É difícil, né? Mas para poder entender com base no que eles jogam aí, o surgimento da contabilidade 2.000 anos antes de Cristo, 3.000, tem autor que fala até em 8.000 anos antes de Cristo. Com base no quê, né, que eles falam isso? Veja, na Mesopotâmia, mais ou menos 2 a 3.000 anos antes de Cristo, surgiram, pesquisem, tá? Chama Tábuas de Uruk, U-R-U-K. Então, essas tábuas de Uruk, elas são a coisa mais próxima que nós temos hoje em relação ao nosso inventário, a nossa contagem de patrimônio. Então, eram pequenas tábuas, aonde eles faziam, por exemplo, a contagem das cabeças de gado e eles faziam pontinhos nessas tábuas. Então, eles iam contando e fazendo pontinhos. E aí eles tinham o controle, sabiam quantos animais, por exemplo, eles tinham. Gente, se isso não é fazer a contabilidade, então o que é, né? Era o controle, digamos assim, foi o primeiro inventário, nosso primeiro controle de estoque. Eles faziam isso porque eles estavam fazendo a contabilidade? Não necessariamente, isso não era intencional. Estamos fazendo a nossa contabilidade, mas nós estamos controlando o nosso patrimônio. Se o objeto da contabilidade é o patrimônio, então, diante do que eles possuíam na época, né, os historiadores dizem, olha, surgiu a contabilidade a partir daí. Ou seja, a maneira que se era possível fazer, né? Sem nenhuma intencionalidade direta, sem nenhuma obrigatoriedade de lei, mas com a necessidade social e econômica que se fazia necessário daquela época. Então, por isso, né, os historiadores dizem tantos mil anos antes de Cristo. Por que tem divergência entre historiadores? Porque, na verdade, cada um usa uma fundamentação teórica. Então, a maioria usa a questão das tábuas de Uruk na Mesopotâmia. Outros usam a questão da cobrança de impostos. E por aí vai. Então, são fundamentações diferenciadas, mas o propósito ali acaba sendo o mesmo. Então, feito isso, né, ou seja, com esse surgimento da contabilidade, com o desenvolvimento social e econômico dessas regiões, desses povos, foi surgindo a necessidade de fazer esses tipos de controle. Eu controlo o que é meu, as pessoas começaram a ter bens, digamos assim, e elas tinham que, de alguma forma, controlar isso, né? Tinham essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade de controle, certo? Então, tá aí o surgimento da contabilidade. Então, esse período paleolítico, né? Enfim, esse período de surgimento, ele é muito vago até no sentido de desenvolvimento de teorias, desenvolvimento científico, porque não era nada intencional, era algo necessário. Aí, a partir daí, por exemplo, lá na Europa, aí sim as coisas passaram a ser intencionais. Não, o governo, por exemplo, a coroa real, eles precisam cobrar impostos. Vão cobrar com base no quê? Então, aí passou-se a ser obrigatório. Então, aí vem uma necessidade
real, digamos assim, de fazer esse controle do patrimônio até para ter uma base de como fazer cobrança, etc. E aí foi um período de muito desenvolvimento, período científico muito grande, onde surgiram grandes historiadores, grandes filósofos. Para nós, uma coisa muito importante, que foi o surgimento dos algarismos, né, hoje reconhecido mundialmente. Na época já foi, né? Ou seja, o número 1 é o número 1 em todo lugar do mundo, né? Ou seja, passamos a ter uma maneira de controle, né? Algo que representasse efetivamente quantidades. E aí, nem falando aí nos outros filósofos. Então, foi um período muito científico. 500, 600, 700 anos de estudo da física, né? Estudo da matemática, para poder essa parte científica se desenvolver e nós chegarmos aí na prática de muitas coisas, né? A conclusão de muitas coisas. Então, por exemplo, esse surgimento dos algarismos se deu lá, tipo 1000 e tarará, né? Depois de Cristo. E aí, intencionalmente já, a Europa, né, a escola italiana, mais forte porque os maiores estudiosos na parte de contabilidade, eles eram italianos, mas a Europa, ela vem com uma parte científica muito grande em relação à contabilidade. Só que isso ficou, gente, não é nem por décadas, né, por centenas de anos. Então, de 1200 e pouco até 1800 praticamente, tá esse povo pensando e criando nomes para as coisas. E aí surgiram todas essas correntes de pensamento que eu vou falar aqui para vocês e que foram, sim, muito importantes para nós chegarmos onde nós estamos. Então, eu queria fazer toda essa introdução para vocês até chegar nessas correntes de pensamento. Tá, mas como surgiram as contas, né? Como surgiu essa ideia de controle, débito e crédito? Foi tudo aí nessas correntes de pensamento. Tudo isso aconteceu durante centenas de anos, né? Não foi do dia para a noite. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo. Então, quais são as correntes, quais foram as principais correntes que surgiram aí nesse período científico, onde a gente coloca essa responsabilidade, digamos assim, ao pensamento europeu, né? Esse pensamento, essa escola europeia e a escola italiana de se pensar em contabilidade. Eu vou mostrar para vocês, então, as principais correntes de pensamento. Então, temos aqui a primeira delas, o contismo. Alguns estudiosos falam o seguinte, olha, para a gente controlar isso, é melhor nós darmos contas, né? É uma maneira da gente, vamos jogar isso aqui numa conta. Surgiu essa ideia de conta. Então, aqui nesse contismo, a ideia era mecanismo das contas. No personalismo, é uma sequência, tá? Vamos dar nome para essas contas. Então, aqui surgiram as contas. Aqui, um nome para essas contas. Aí, no controlismo, ó, eu já tenho as contas com nome. Então, eu preciso focar no controle dessas contas. Como eu vou controlar essas contas? E aí vem a corrente de pensamento aziendalismo. Por quê? O que é uma azenda? É uma fazenda, tá? Mas e daí? O que isso tem a ver com a contabilidade? Gente, nessa época aqui, não tinham empresas, né? Necessariamente, especificamente falando. Então, eles tinham essas contas, eles faziam esses controles de quem? Das azendas. Então, na Itália, fazenda são azendas, que seriam as primeiras empresas que surgiram, os primeiros mecanismos de comércio, de produção de matéria-prima, enfim. Então, o controle inicial era isso, era quase tudo feito manual. Passamos aí pela época do escambo, né? Trocas de especiarias, enfim.
Então, até então se fazia o controle de quem? Das azendas. E aí surgiu essa corrente de pensamento, né, o azendalismo. Então, contas, o controle, eu tive a ideia dessa questão do personalismo, mas para quê? Para quem? Para as azendas. E a última que eu coloquei aqui para vocês é o patrimonialismo. E aí, a contabilidade, ela já tinha um objetivo, tá? Que era o controle não só das azendas, né, propriamente dita, mas o controle do patrimônio como um todo. Então, poderia ser de uma azenda, de uma pessoa, de uma empresa, etc. No Brasil, a contabilidade surgiu com a vinda da família real, em 1808, ou seja, lá na frente, já pegamos tudo pronto, vamos dizer assim, né? E teve o seu maior desenvolvimento com a promulgação da Lei das S.A. Gente, olha quando, está muito perto aqui da gente. Em 1970, tá? E a escola americana, onde entra em tudo isso aqui? Gente, a escola americana ela foi muito importante, porque a escola italiana ela veio trazer toda essa parte teórica, mas eles, sabe, não colocavam muito em prática, assim, era uma coisa muito básica. E a escola americana veio e falou assim, não, vamos colocar tudo isso em prática. Com base no quê? Então, pensando em desenvolvimento econômico agora, tá? A América ali é que tinham as maiores empresas, né? Essa parte de produção era totalmente diferenciada. Essas grandes empresas já se tornaram multinacionais e surgiu aí essa vinda dessas multinacionais para outros países, etc. E com isso foram se formando essas leis e a necessidade de ter controladoria, auditoria já, ou seja, como que a gente vai fazer tudo isso? Isso faz parte da contabilidade? Faz parte. Então, é como se a escola americana ela tivesse colocado em prática tudo aquilo que a italiana demorou uma vida para construir. Não, beleza, é tudo isso? Então vamos fazer acontecer. Então esse foi a grande pulo do gato, vamos dizer assim, do desenvolvimento da contabilidade. Essa praticidade que a escola americana trouxe para a contabilidade como um todo, tá? Claro, é importantíssima a contribuição, na verdade, né? Se não tivesse a escola italiana, nós podemos dizer que talvez a contabilidade, enfim, não existisse, não dessa forma, né? E a escola americana, ela veio colocar em prática tudo isso. Então, ela teve, assim, uma grande importância nisso tudo. Quando a gente fala que no Brasil a contabilidade surgiu em 1808 por conta da família real, por quê? A família real veio para cá, pensa, tudo é meu, né? Coitadinho dos índios na época, eles foram lá, ocupamos a terra é minha, ok? E aí começaram a explorar toda essa riqueza existente no país. E a coisa ficou sem controle, né? Eles exploravam, eles gastavam tudo e vamos esbanjar, enfim. E aí a coroa portuguesa falou assim, opa, chega, né? Vamos controlar isso aí. Os bonitos foram para lá, fazem o que quer, não, nós vamos controlar isso aí. E mandaram alguns especialistas de lá para cá, para eles fazerem esses estudos, para eles, ajudarem a controlar. Trouxeram aí, fundaram, né, as primeiras escolas do ensino da contabilidade e a partir daí passou-se a ter um controle maior. Então, por isso que a contabilidade no Brasil surgiu junto com a família real. Até então, não havia, digamos assim, contabilidade aqui no Brasil. Não tinha essa necessidade. Era tudo muito precário, né? No sentido de quem ia fazer contabilidade para quem. Então, nós tínhamos índios aqui, né? E com essa colonização do país é que se teve a necessidade de se fazer essa contabilidade. Ou seja, mais uma vez pensando nesse desenvolvimento social, ok? Cabe destaque para quem aqui?
pensando aqui na contabilidade até hoje, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ao CPC, gente, tudo hoje vocês têm que recorrer ao CPC, contabilmente falando, tá? A origem teve como objetivo suprir as seguintes necessidades: convergência internacional das normas contábeis, a centralização na emissão das normas de natureza contábil e a representação em processos democráticos no desenvolvimento dessas informações. Então, feito tudo isso, vocês entenderam como surgiu a contabilidade. Agora nós vamos finalizar, né, com o Marco Polo. Como foi que ele resolveu aí essa ideia? Então, o nosso personagem, ele queria contabilizar os livros através da área de conhecimento, por área de conhecimento. Como isso? Como os egípcios faziam há 2000 anos antes de Cristo. Então, nós entendemos como tudo isso acontecia e aí alguns passos para finalizar essa tarefa. Atribuir aos números 100, 1000, 10 mil e 100 mil e 1 milhão um símbolo que você entenda que deva representar essas grandezas. Então, não necessita ser igual aos egípcios, mas que tenha a mesma ideia. Então, os egípcios, só um toque aqui, eles não tinham conhecimento do número 0, né? E aí, por exemplo, para 1 milhão, eles usaram aí o desenho de um indivíduo em posição de reverência. Então, você pode criar uma simbologia totalmente diferente. Ao atribuir as simbologias para os números descritos no passo 1, procure utilizar as simbologias dos números de 1 a 10, mais os símbolos que você criou para os números referentes ao passo 1. Para que isso? Tudo para contabilizar esses livros. Cumprindo o passo 2, aumente em 15% o valor das quantidades de livros, a amostra de cada área de conhecimento e repita a operação para contabilizar os livros. Por que 15% a mais? Pensando aí no período escolar. Então, para desenvolver a referida atividade, você criou uma simbologia, né, para os números de grandeza superior e decimal e utilizou o sistema de contagem egípcio para representar numericamente os livros. Isso por área de conhecimento. Então, só um toque, esse inventário se refere apenas a quantidades. Então, a dica é montar um quadro em que você possa inserir numa coluna a área de conhecimento, na coluna ao lado a quantidade e na terceira coluna a simbologia pelo sistema egípcio de numeração. Certo? E agora eu tenho uma atividade, a nossa primeira atividade, que eu falei que seria bem no meio da aula, que aqui eu sugeri em grupos de até 4 alunos que vocês discutissem se a contabilidade atual no Brasil sofre influências das escolas italiana ou norte-americana de contabilidade e que justificassem. Veja, não necessariamente isso, eu gostaria que vocês aproveitassem também esse momento. Olha, fiquei alguma dúvida, queria fazer algum comentário. Enfim, eu coloquei aí uma ideia central, né, pensando nas 2 escolas, italiana e americana. O que vocês acham da contabilidade hoje e qual teve mais influência ou ainda sofre influência? Mas o que vocês quiserem, vamos aproveitar esse momento agora para a gente fazer, ok? Rapidinho a gente já volta.
E aí, pessoal? Temos uma contribuição aqui, o pessoal de Tocantins. Muito obrigado, tá, pessoal, pela contribuição. Excelente contribuição. Diga-se por sinal, escreveram o seguinte: olha, a escola americana sofreu uma maior influência aí em relação ao Brasil, pois necessita de um controle efetivo nas empresas. É bem isso mesmo, no sentido de que é o seguinte: como o Brasil pegou a contabilidade pronta, desenvolvida, né, toda aquela parte teórica, entre as, lógico que nós temos ainda alterações, como uma ciência social, ela vai se desenvolvendo, esses normativos e leis desenvolve, troca, o CPC, etc. Mas pensando na efetividade da contabilidade, foi a escola americana, porque em meados aí, quando a gente fala de 1970, foi quando veio a lei das SAs, né, ou seja, com a invasão, com a entrada das multinacionais, a escola americana, ela trouxe, né, trouxe uma maior influência aqui no Brasil, pensando em controladoria, auditoria, controle, bolsa de valores, etc. Com certeza, tá bom? E continuando, agora nós vamos para a nossa segunda situação, ainda o Marco Polo, né, nosso protagonista. Agora ele está preocupado com outra coisa. Ele tem uma grande demanda numa empresa que ele é funcionário e ele faz parte de um programa de trainee na Lanche Alimentos e está alocado onde? Na área de controladoria da empresa. Então, ele tem que explicar os fenômenos patrimoniais através dos relatórios. Ao receber as demonstrações, ele tratou de calcular os primeiros índices, cujos resultados estão descritos aí nesse quadro. Então, eu tenho a liquidez, margem líquida, retorno sobre patrimônio líquido e juro de ativo. Eu tenho os dados da Lanche, eu tenho os dados do mercado e mais para frente, aqui é média de mercado, tá? Nós vamos analisar essas variações que nós tivemos aqui nesses índices. Então, somado esses índices ao fato de que os equipamentos da Lanche possuem um valor contábil de 120 mil, mas já foram depreciados 45%, trazendo até então muitos benefícios. O gestor da área confidenciou a ele que o desempenho da empresa foi péssimo. Veja, principalmente frente ao mercado como um todo. Segundo o argumento do gestor, a liquidez de toda empresa atuante nesse ramo em média é sempre acima de 2,20. Então, primeira coisa, será que foi péssimo mesmo? Será que a média desse mercado é 2,20? Com base no que ele falou isso? Então, como o gestor entende que o desempenho é pífio, ou seja, que ele é real, ele irá recomendar o corte drástico dos gastos da empresa. E tudo isso tem que ser analisado para ver se ele tem razão ou não. Então, o Marco Polo está preocupado e ele precisa reverter essas convicções do gestor. Então, ele solicita que você identifique o axioma, ou seja, a evidência, cuja comprovação é dispensável por ser óbvia. Isso científico aplicável para essas variações do texto e construa uma sequência lógica de raciocínio. Então, para desenvolver essa atividade, você deverá compreender as características e aplicabilidade do quê? Vamos entender da metodologia dedutiva e metodologia indutiva. Nós teremos como objetivo compreender e aplicar os fenômenos contábeis nas análises dos fenômenos patrimoniais. Seja qual for a análise do fenômeno observado, as ciências sempre partem de duas metodologias. Quais seriam essas metodologias? Dedutivo e análise indutiva. Então, vamos ver o que é isso daí. Método dedutivo. Então, Hendrickson comenta que esse método, em contabilidade, consiste em iniciar com os objetivos e postulados e derivar deles princípios lógicos que proveriam as bases para as aplicações concretas. Segundo o autor, um dos problemas do método é que se qualquer premissa ou postulado for falso, todo o processo seguinte também será. Já no método indutivo, procura-se obter conclusões ou leis gerais a partir de observações e mensurações parciais detalhadas. Na contabilidade, a aplicação da indução pode ser feita pela observação e análise de informações financeiras.
Isso aqui é importante entender. Relativas a essas entidades e aos eventos. Ou seja, no método indutivo, eu vou pegar os dados finais. Ah, o meu patrimônio é tanto, o meu índice de liquidez foi tanto. E aí eu vou comparar. Então, resumidamente, é isso aqui, ó. Como funciona o método dedutivo? Eu parto do universal, das minhas teorias, enfim, das informações que eu tenho, e eu particularizo isso. Chego no ponto final. A indução é o contrário. Eu saio do particular, ou seja, da análise desses dados, e vou para o universal para provar essa teoria. Então, eu generalizo isso daí. E aí vamos problematizar. Então, na prática, como é que funcionam esses dois métodos? Dedutivo e indutivo. No dedutivo, todas as empresas comerciais fazem inventário. Então, aqui é a linha de raciocínio, para vocês entenderem como que é essa linha de raciocínio. No indutivo, a gente pensa diferente. Todos os comércios que foram observados fizeram um inventário. Então, eu saio de um particular e venho para um geral. Então, aqui, dedutivo, ora, todo comércio é uma empresa. Logo, todos os comércios tinham um inventário. Dedutivo, logo, todos os comércios fazem inventário. Qual é o campo de aplicação do método dedutivo? A formulação de objetivos gerais e específicos, de onde? Dos relatórios contábeis. E qual é o campo de aplicação do método indutivo? A observação de análise das informações financeiras relativas ao quê? Às entidades. Então, eu saio desta observação. Então, concluindo, ele está com a incumbência de analisar o desempenho da empresa. Porém, ele necessita elaborar uma construção lógica utilizando-se dos métodos dedutivo e indutivo. Como? Passo 1. Identifique as variáveis que deverão ser analisadas. Faça um teste aplicando o axioma sobre os fenômenos patrimoniais que serão analisados. Elabore uma construção lógica dos fenômenos patrimoniais e elabore um comentário fundamentado sobre o desempenho da empresa. E aí, na prática, como que isso vai funcionar? Analise todos os índices que foram fornecidos, comparando com o mercado e faça a sua análise. Então, eu tenho aqui os índices: liquidez, margem líquida, retorno líquido e giro do ativo. E aqui nós vamos analisar. Veja, a liquidez da Lanche foi 1,1, do mercado 1,75. Uma variação negativa de 42,29. A margem líquida, 7,49, o mercado 7,78. Veja, apesar dela ter uma liquidez muito menor, ela teve uma margem praticamente igual ao mercado. Então, isso aqui já nos dá um ponto positivo. Retorno sobre o patrimônio líquido, 2,01 para a Lanche e o mercado 1,43. Opa! O mercado aqui tem uma maior liquidez, margem líquida, mas o retorno sobre o meu PL é muito maior aqui na Lanche. E aqui o mercado, eu estou na Lanche com uma variação positiva de 40%. E o melhor aqui, que talvez venha a explicar quase tudo, o giro do ativo. Meu é 1,75 e da Lanche 2,45. Eu tenho um giro menor de 28,86. O que isso aqui está dizendo? Que eu estou vendendo muito melhor. Que os meus custos são muito mais administráveis aqui, né? Mais administrados. Que o meu retorno é muito maior, ou seja, eu não preciso girar tanto o meu ativo assim. Porque eu estou tendo um retorno muito bom com muito menos venda, digamos assim. Então, às vezes, eu estou usando um outro nicho. Eu não estou precisando vender. É aquele negócio, eu estou vendendo barato, né? Tem uma margem pequena, mas eu tenho que girar demais. Então, aqui, eu prefiro essa estratégia da Lanche. Além disso, nós temos a questão da depreciação, que é a desvalorização do bem pela depreciação. Ou seja, 120 mil menos 45% dá 54. O saldo da minha máquina aqui é com 66 mil. Isso influencia? Influencia. Na análise dos dados, influencia. Então, resolvendo tudo isso, o indicador de retorno ao proprietário ele foi superior à média do mercado.
Então, o axioma que permite estabelecer comparativos é o quê? Método indutivo experimental em contabilidade. A margem líquida de ambas está muito próxima, apesar do giro do ativo estar muito distante. Entretanto, um alto índice de giro do ativo não é um pressuposto de que sempre esse fato será refletido proporcionalmente aos demais indicadores. Então, não significa muita coisa, porque tem outras coisas envolvidas, né? Custo, enfim. Quanto ao fato do proprietário afirmar que a liquidez do mercado ser sempre em média 2,20, eu posso aplicar um método dedutivo para verificar isso aí. Porém, essa verdade aqui já não se consolidou, porque a liquidez do mercado, mesmo tendo sido maior, ficou abaixo do esperado. Então, nós podemos dizer que não refletiu o resultado do mercado. Ou seja, está furado essa conversa dele de que a média de mercado é 2,20, porque a gente fez essa pesquisa pelo método dedutivo e não verificou isso daí. Em relação à depreciação, a explicação deste fenômeno patrimonial pode ser dada no axioma fenomenológico, pois apesar da perda pelo desgaste do bem em 45%, ou seja, uma perda de valor original em relação ao valor atual, o equipamento vem cumprindo sim a sua eficácia, satisfazendo as necessidades da empresa que o está utilizando. Portanto, não é possível inferir com absoluta concisão que a empresa esteja em uma situação ruim, só com base no que ele falou e com base naqueles índices. Então, gente, em contabilidade, a gente tem que ter muito cuidado. Precisamos saber o seguinte: cientificamente, quando a gente quiser provar alguma coisa, nós temos dois métodos para fazer isso, dedutivo e indutivo. E a gente tem que tomar muito cuidado em contabilidade quando a gente faz pesquisas, que seja através desses métodos aí. Por quê? Em contabilidade, a gente fala assim que a pesquisa ela tem que ser muito concisa, a amostra tem que ser muito boa quando você vai fazer a pesquisa. Por quê? Senão ela pode dar viés, senão ela pode não funcionar. Como assim? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa em contabilidade. Vamos falar que eu estou no método indutivo. Então, eu vou começar a analisar pelos os dados, tá? Eu vou analisar os dados, igual o cara fez ali. Vamos analisar o retorno, o índice de liquidez das empresas, tá? Que empresas? Eu vou pegar aleatoriamente várias empresas, analisar o retorno, olha o retorno, tá isso? Não. Eu tenho que escolher, em contabilidade, um ramo de atividade. Beleza? Beleza. Então, eu escolhi comércio, indústria. Escolhi indústria, beleza. Então, nós vamos analisar os índices das indústrias. Qualquer indústria? Então, se eu pegar uma indústria de móveis, aí eu pego uma indústria de carro. Não, é isso daí que eu falo que dá viés. Se eu pegar uma indústria de móveis e uma de carro, já não vai rolar. Porque já não é a mesma atividade. Então, é onde eu falo, a amostra tem que ser muito boa. Então, se eu vou para a indústria, definir um ramo, né? Indústria, um setor. Comercial, industrial, serviço. Não, definir indústria. Indústria do quê? A indústria de móveis, beleza. Agora, a indústria de móveis eu vou analisar e tanto faz, porque todas que eu analisar, não. Por quê? Qual é o porte da indústria de móveis? Eu posso ter uma indústria no simples, eu posso ter uma indústria pelo lucro real, e daí já muda tudo. Então, pelo menos a mesma tributação é interessante, né? Outra coisa que vai alterar a quantidade de funcionários, quantidade de faturamento. Então, você tem que ter uma amostra boa para fazer essas pesquisas, para que a sua pesquisa não tenha viés ou que não seja válida, ok? Para isso, nós temos o método dedutivo e indutivo, já pensando mais na parte de pesquisa. E agora sim, nós vamos para a nossa terceira e última parte. E aí o Marco Polo continua sendo o protagonista, mas ele vai querer ajudar um amigo dele. Quem é esse amigo? É o Lucas. Vamos lá ver o Lucas. Então, o Lucas atualmente ele desempenha a função de controller em uma empresa média de calçados. Ele comentou certa vez com o Marco Polo que financeiramente ele era muito bem remunerado e que ele tinha amplos poderes nas decisões da empresa. Entretanto, ele estava se deparando com uma situação muito delicada, tendo em vista o comportamento do proprietário da empresa.
Embora o proprietário seja um excelente empreendedor, ágil em finanças e muito expert em marketing, paga todas as suas contas pessoais utilizando os recursos da empresa. Gente, isso é uma coisa que dói para a gente, né? Dói para nós contadores. Mas o Lucas, ele não desistiu. Ele precisava convencer um proprietário, gente, difícil, hein? Que não deveria agir daquela maneira, mas difícil, mas necessário, tá? Pois ele estava descapitalizando a organização e, mais que isso, a contabilidade da empresa deveria respeitar os princípios contábeis. O proprietário sempre utilizou o argumento: não importa o que os outros pensem ou achem, o que importa é que eu sempre procedi desta maneira e isso me garantiu ao longo desses anos o meu patrimônio. Então, isso aqui é uma característica muito marcante dos proprietários que se dão bem, ou seja, não que eles sejam incompetentes, muito pelo contrário, mas que é mais fácil para eles misturar. Por exemplo, tem muitos casos, o cara tem um restaurante, financiou o carro pela empresa. O que tem a ver? O carro da empresa? Não, mas é o carro da empresa, a empresa está pagando. O carro é seu. Ah, mas é porque era mais fácil financiar pela empresa, a empresa tinha um crédito aprovado, eu peguei lá um BNDES, um projeto, tinha 6 meses de carência, entendeu? Já misturou. Ah, eu fiz um plano de celular. Celular para ele, para a esposa, para os filhos, para a empregada, até o cachorro tem celular. Ah, é que eles me deram tantos aparelhos, gente, isso vai pegando, sabe? Isso vai crescendo, às vezes chega num ponto de falta de controle. Quando as empresas crescem, não tem como deixar isso misturado. Não tem como ficar liberando celular, não tem como ficar financiando o carro. Então, o que tem que ter? Um prolabore. Para convencer o proprietário que iniciou as suas atividades com muito sacrifício, pagando as suas contas, tirando dali, não é fácil. Então, esse é, sem dúvida, um desafio aí para o Lucas e para o Marco. Então, o Marco ficou sensibilizado e falou assim, vou te ajudar. E aí ele sugeriu, por que não preparar uma aula mostrando o porquê de realizar a contabilidade, respeitando os princípios que a regem? O Lucas topou e, mais uma vez, o Marco te convida para participar dessa empreitada. Então, ele sugere aqui uma aula que deve ser ministrada ao proprietário, com apresentação de slides, e alguns temas têm que ser apresentados. Sugestões: princípios norteadores, seus significados, construção da ideia do princípio, como analisar os eventos patrimoniais que estão ocorrendo na empresa. Para executar essa atividade, você deverá conhecer os conceitos sobre, e aí vem, postulados, aplicar a questão fenomenológica aos princípios e convenções da contabilidade. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, os nossos postulados. As construções de relatórios contábeis obedecem à concepção das teorias desenvolvidas ao longo dos anos. Entre elas, 2 postulados: postulado da entidade, postulado da continuidade. O que são esses postulados? Tudo que se refere a uma verdade absoluta, tá? Que não esteja sujeito à verificação. Então, nós aceitamos aquele fato como uma verdade absoluta, sem contestação. E assim, o contador precisa realmente aceitar esse postulado como a base, a essência. Isso aqui não deve ser questionado. Então, postulado da entidade. O que é da empresa, fica para a empresa. Postulado da continuidade, neste sentido, as entidades são consideradas o quê? Como empreendimentos em andamento. Há 2 conceitos que podem justificar a continuidade da empresa. Primeiro, fenômeno patrimonial, entendido como tudo que a empresa vem agregar para si. E outra, eficácia, pois a cada fenômeno patrimonial eficaz, obtém-se mais chances de sobrevivência no mercado. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente fala de postulado da entidade, não misturar o patrimônio dos sócios, né, com o da empresa. Tira o prolabore, separa tudo, a contabilidade faz tudo direitinho, você não tem que ficar justificando, não tem nenhum tipo de preocupação. Postulado da continuidade, por isso as 2 verdades absolutas. Tudo que você fizer dentro da empresa, você tem que pensar como se a empresa nunca fosse acabar na vida, tá? Aí você vai agir sempre da melhor maneira possível, com a maior eficácia,
sem tentar fazer nenhum tipo de desvio, etc. Então, essas são as premissas básicas, os dois postulados básicos da contabilidade. E eu faço isso, eu gosto de analisar isso com uma casa. Então, eu faço uma analogia com uma casa. Vamos ver como assim com uma casa. Então, essa estrutura da figura 1.9 lá do livro de vocês reflete a importância dos postulados da entidade e da continuidade. Então, aqui na casa, eles são as duas bases, os dois alicerces, tá? E representam a base de toda a estrutura da teoria da contabilidade. As paredes aqui, nós temos os princípios de contabilidade e o telhado são as nossas convenções contábeis, tá? Estudem tudo isso através do quê? Do CPC, gente. O que são os princípios? Se relaciona aos primeiros ensinamentos básicos da contabilidade. Cronologicamente, os primeiros em termos de dificuldade na aprendizagem. Os princípios fundamentais são um elo para se chegar aos seus objetivos. Nós dizemos aí que são o quê? As placas de direção. Então, princípio por princípio, olha, custo original com base no valor. Diz respeito aos registros de ativo. Os ativos devem ser incorporados pelo preço pago na compra ou na sua fabricação. Denominador comum monetário, expressa a natureza essencialmente financeira da contabilidade. Reconhece o conceito do valor presente. Realização da receita e da confrontação com as despesas, ou seja, aqui o regime de competência, tá? Considera como um momento de reconhecimento aquele em que os produtos ou serviços são transferidos, independentes aí do seu pagamento. Essência sobre a forma. Esse princípio prega o que a essência econômica prevalece sobre a forma jurídica. E aí nós temos um exemplo da nossa famosa depreciação. Então, por exemplo, no Brasil, a depreciação de um bem ela é determinada pela legislação fiscal. Por exemplo, veículos de transporte de mercadorias, que teriam uma depreciação, uma taxa de 25% ao ano, num período de 4 anos, se fôssemos pelo que prega o princípio da essência sobre a forma. Então, eu poderia depreciar este mesmo carro em 10 anos com base no meu julgamento. Como assim? O que prevaleceria seria a essência econômica sobre a forma jurídica. Veja, se a gente fala em contabilidade, que o objetivo é o patrimônio, uma outra saída que nós temos são as reavaliações de ativo. A gente vai ver isso em uma outra aula. O meu patrimônio, ele tem que ser a representação mais fidedigna possível do que efetivamente ele é. Mas tudo bem, legalmente, né, a lei me dá esse direito de fazer a depreciação, por exemplo, desse veículo de transportes em 4 anos. Tá. Em 4 anos, esse veículo posso jogar no lixo? Não, ele está sendo utilizado ainda. É o que a gente comentou na situação anterior em relação à depreciação da máquina, da produção, né, que ela tinha sido depreciada em 45%, mas na verdade estava em plena atividade. Então vamos ser coerentes. Um veículo de transporte, batidão ali em 4 anos, ele está bem depreciado, mas ele não está a custo zero. Então eu tenho que, à medida da necessidade, a maneira com que surge essa necessidade, de eu ir ajustando isso dentro do meu balanço. Ou seja, eu tenho a necessidade de fazer essa reavaliação. Isso serve para ativo e para passivo. Como o passivo, geralmente os prazos são menores e ele está representando aquele valor que você vai pagar, a maior preocupação é em reavaliar esses ativos, para que o que tiver no ativo realmente esteja representando o que eu tenho. É aonde ele diz aqui, ó, que vai prevalecer a essência econômica sobre a forma jurídica, porque essa essência econômica de dizer o que realmente custa o meu carro, ele vai estar sobre a forma jurídica, isso não vou ser penalizada, porque ele vai estar representando, vai estar dizendo a verdade ali. Eu não vou estar inventando nenhum número, muito pelo contrário. Se eu seguir a jurídica aqui,
aí ele vai estar errado, ok? E aí, por último, vamos mostrar para vocês as convenções contábeis. Elas delimitam ou qualificam as ações que o profissional da área contábil deve ter em face da amplitude que os postulados e princípios proporcionam para a ciência contábil. Objetividade, consistência, materialidade e conservadorismo. Gente, tudo o que nós fizermos em contabilidade, todos os lançamentos, todas as ações, nós devemos ser objetivos, consistentes, aquilo tem que ser válido, tem que ter materialidade, provas, documentos que me provem aquilo, eu tenho que ser conservadora, tenho que expressar tem que ser a maior expressão da verdade. Tudo isso aqui, gente, eu preciso que vocês leiam os CPCs, tá? Inclusive, a nossa atividade em grupo, nosso portfólio, né? Eu peço para que vocês, com base na leitura do CPC, que vocês façam. Então, não percam tempo, já vão lendo o CPC. Como eu resolvo tudo isso depois de apresentar todos esses conceitos? Como é que a gente ajuda o Lucas? Eu vou preparar essa aula. Aqui a gente sugeriu 10 slides, né, com o objetivo de apresentar tudo isso, de tentar convencer ele em relação aos princípios. Então, algumas coisas que eu não posso deixar de apresentar. Apresente o contexto da contabilidade sob ponto de vista histórico. Destaque o papel e as contribuições das diferentes correntes do pensamento contábil, é importante. Destaque as metodologias que são trabalhadas para a execução dos trabalhos contábeis. Então, se possível, faça um paralelo entre o que é executado na prática e o que estaria por trás dessa forma de execução. Apresente a importância que teve a inserção dos postulados e princípios da contabilidade e por que ainda há conflitos nas relações com o fisco. E aí evidenciar quais os problemas que ele pode ter com a fiscalização. Discuta as questões legais envolvidas, importantíssimo. Faça uma reflexão da importância da separação dos patrimônios, né, entidade e sócio, para o sucesso da empresa. Veja, importante lembrar, né? Você está preparando uma aula com o intuito de apresentar a importância de se seguir as diretrizes que regem a contabilidade e o usuário. Aqui, no caso, é o sócio, que desconhece essa importância e ignora esses aspectos em sua rotina de empresário. Se vocês tiverem que fazer isso, né, a única coisa que eu tenho é que desejar boa sorte para vocês, mas que tenham uma boa argumentação, que realmente tragam todos esses pontos, porque não vai ser uma tarefa fácil. E aí, com tudo isso, eu desafio vocês ao quê? A estudar tudo isso que a gente passou, fazerem as leituras dos CPCs, resolvam todas as atividades propostas no livro. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula atividade, ou seja, não percam tempo, ok? E resumindo aí a nossa aula de hoje, o que nós vimos? Então, inicialmente, vislumbramos a origem da contabilidade, né? Quais foram os primeiros registros e controles patrimoniais. Discutimos as metodologias indutivas e dedutivas, o que está por trás aí dessa construção lógica de muitos procedimentos que são utilizados para atender a finalidade de evidenciar, que é importantíssimo na contabilidade, e controlar o patrimônio das entidades. Vimos os princípios fundamentais da contabilidade, postulados e convenções. Ou seja, gente, bastante coisa. Eu falei no começo que era bastante coisa, mas assim, tudo que a gente apresentou até agora, talvez com uma riqueza um pouco mais histórica, né? Um contexto diferente do que vocês tiveram até agora, mas com certeza, por todos esses semestres que vocês passaram, vocês já tiveram contato com esses princípios, com essas convenções, com esses postulados. São coisas que a gente trabalha até sem perceber, faz parte aí do nosso dia a dia como contadores, ok? Conto com vocês na nossa aula atividade. Vou deixar vocês agora com o último vídeo que finaliza essa questão da história da contabilidade até esses princípios, muito legal. Vejam o vídeo e daqui a pouco eu estou com vocês de novo. Excelente final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. A
contabilidade foi e ainda é uma das ferramentas mais importantes no auxílio aos empresários para medir o desempenho dos negócios. Isso porque ela está entre os maiores fornecedores de informações econômicas e financeiras. Mas afinal, como ela surgiu e como acompanhou o passar dos tempos? Para entender isso, nosso ponto de partida é descobrir como o homem controlava suas riquezas em uma era em que não havia os recursos da matemática e da escrita. Antes que o homem soubesse escrever ou calcular, ele utilizava uma forma mais primitiva de se expressar, ou seja, a arte. Durante essa fase primitiva, o homem descrevia a qualidade de seus bens fazendo desenhos, ao mesmo tempo em que atribuía a quantidade com riscos ou, conforme a complexidade do registro, utilizava outras formas de quantificar, como pedras, por exemplo. A fase posterior à primitiva é conhecida como período racional mnemônico. Nesse período surgiu a preocupação em sistematizar e organizar os métodos de informação. Também nessa época podemos verificar alguns fatos importantes, como a forte atividade do comércio pelo mundo e o rígido controle religioso sobre o Estado, principalmente no que se refere à formação do patrimônio para efeitos de tributação. Mas foi somente um bom tempo depois, com os egípcios e seu sistema de numeração, que os patrimônios passaram a receber um valor monetário para o registro e controle patrimonial. A contabilidade utilizada hoje em dia passou por muitos estudos e influências, principalmente pelos trabalhos científicos desenvolvidos no continente europeu. Lá surgiram várias correntes de pensamento, como as escolas contista, personalista, controlista, haciendalista e patrimonialista. A contabilidade contemporânea apresenta como foco principal o estudo sobre a riqueza patrimonial de um indivíduo e deve satisfazer de forma plena a necessidade de um usuário para a tomada de decisões. Os usuários podem ser investidores ou até mesmo acionistas, que necessitam levantar informações a partir de relatórios contábeis, para avaliar, por exemplo, os ativos de uma determinada empresa. Mas como a contabilidade chega até os usuários? Ela segue padrões de mensuração e de registro de dados que são baseados em postulados, princípios e convenções que regem a conduta profissional e os procedimentos técnicos utilizados pelos profissionais da área. O estudo da teoria da contabilidade é o primeiro passo para o aprendizado necessário para todas as decisões, de pequenos negócios até grandes empresas. Portanto, pesquise mais sobre o assunto e nunca deixe de se atualizar. Bons estudos e até mais!